E aí, pessoal? Já se pegaram pensando por que a gente nasce justo no ano em que nasce? Não estou falando de calendário, nem daquele acaso que faz a vida acontecer. Ah, não. Tô falando de algo mais sutil, algo que se aninha lá no fundo. Da gente uma sensação de que tem algo escondido, talvez até sussurrando, tentando te dizer uma coisa há muito tempo. Carl Jung, um verdadeiro gigante do pensamento do século passado, tinha uma certeza: nada na nossa jornada é por acaso. Ele falava de um tal de sincronicidade, sabe? Aquelas coincidências que são tão cheias de significado que parecem até que o universo está mandando um recado embrulhado para você. E se eu te dissesse que até o último número do seu ano de nascimento pode ser um desses sinais, uma dessas piscadelas cósmicas? Pode parecer maluquice pensar que um simples algarismo pode carregar um significado tão pessoal. Mas Jung nos ensinou a espiar o mundo com outros olhos. Segundo ele, o nosso inconsciente, aquele mar de mistérios que mora dentro da gente, se comunica conosco através de símbolos, de sonhos que parecem filmes, de imagens que flutuam, de padrões que se repetem e, sim, até de números. Afinal, lá no fundo, a nossa mente não conversa só com palavras. Ela fala com cores, com sensações, com tudo aquilo que a gente sente, mas que muitas vezes não sabe como descrever. Olha só, sabe quando você vê um número que insiste em aparecer várias vezes na sua vida? Tipo, sempre que bate o olho no relógio são 11h11, ou então cruza com a mesma sequência em placas de carro, senhas, datas que pipocam. A gente sente na pele que aquilo não é só uma bobagem, né? É como se algo estivesse tentando cutucar a sua atenção. E é exatamente isso que Jung chamava de sincronicidade. Quando o mundo lá fora, de repente, reflete algo que está borbulhando aí dentro. E se a gente aplicasse esse olhar curioso, essa lupa da alma, para o nosso próprio ano de nascimento? E, se o último número da sua data de chegada fosse mais do que só parte do calendário? E se ele fosse uma espécie de chave simbólica, um reflexo de um tipo de energia que te acompanha desde o seu primeiro suspiro? Pensa comigo. Tudo o que te cerca desde o nascimento, o chão que você pisa, a família que te abraça, os desafios que te moldam, os encontros que te transformam e até o momento histórico que te viu nascer, tudo parece fazer parte de um cenário montado para te despertar, para te fazer florescer. Jung acreditava que cada pessoa é um universo à parte, com uma missão única, uma jornada de autoconhecimento que ele chamava de individuação. É como um caminho para se tornar quem você realmente é, tirando as máscaras, os papéis que a gente veste, desfazendo os medos que nos amarram. Então, se existe mesmo um roteiro que a sua alma anseia seguir, será que esse número final do seu nascimento pode te dar uma pista, um fio de Ariadne sobre ele? Será que, em vez de olhar para esse número como algo jogado ao acaso, a gente poderia encará-lo como um símbolo, como um espelho da sua essência mais profunda, um espelho que reflete o que você carrega de mais verdadeiro? Não estou falando aqui de adivinhação barata, nem de fórmulas mágicas que prometem milagres. Estou falando de um convite para você olhar para si mesmo de um jeito diferente, com mais curiosidade, com mais respeito, como quem desvenda um tesouro. Porque quando a gente começa a enxergar sentido nas pequenas coisas, elas deixam de ser pequenas, elas viram portais, começam a contar histórias, histórias sobre você que talvez você nunca tenha notado. Talvez você nunca tenha dado a mínima para isso, mas a verdade é que o universo tem maneiras tão delicadas de falar com a gente. E às vezes, tudo o que ele precisa é que a gente pare por um instante. Respire fundo e escute, com os ouvidos da alma. Antes de continuarmos essa jornada, já faz a sua parte. Deixa aquele like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais corações curiosos como o seu. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários qual é o último número do seu ano de nascimento. Adoraria saber qual segredo o seu número carrega.
Quando Carl Jung começou a explorar os mistérios da mente humana, ele percebeu que muita coisa que a gente joga no balaio da bobagem ou da superstição, na verdade, guarda um valor simbólico que pulsa, e os números são um exemplo gritante disso. Para muita gente, um número é só uma ferramenta prática. Serve para contar as moedas no bolso, calcular o tempo que se foi, resolver a conta da padaria. Mas para Jung, um número era muito mais que isso. Ele acreditava que os números podiam funcionar como representações simbólicas do inconsciente coletivo, ou seja, eles carregam significados universais que habitam dentro de cada um de nós, mesmo sem a gente dar conta. É curioso, não é? Porque desde que a gente é um pingo de gente, aprende a ver os números como engrenagens exatas, frias, racionais. Mas Jung sussurrava que existe uma parte dos números que é mais poética, que fala direto com a alma. Ele até se aventurou por essas águas em seus estudos com a alquimia, com as lâminas misteriosas do tarô, com os textos antigos que guardam sabedorias milenares. Ele notava que certas estruturas numéricas apareciam de forma repetida em mitos de povos distantes, em sonhos que nos assombram, em religiões que nos guiam e em tradições diferentes ao redor do mundo. E isso, para ele, não era uma simples coincidência, um acaso despretensioso. Era um sinal de que os números estavam amarrados a arquétipos, esses modelos internos que moldam nossas experiências de vida. Por exemplo, o número 1 sempre foi o estandarte da unidade, da fonte de tudo. O ponto zero da criação. É a centelha que acende o fogo. Já o número 2 representa a dualidade, o eu e o outro, luz e sombra, masculino e feminino, como dois lados da mesma moeda. O número 3, por sua vez, remete ao equilíbrio entre os opostos, pai, mãe e filho, corpo, mente e espírito. E por aí vai, num balé sem fim. Esses significados não brotam do nada como mágica. Eles são parte do que Jung chamou de inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da mente onde estão guardadas as imagens universais que todas as culturas compartilham, mesmo sem nunca terem trocado uma palavra. Isso é fascinante. Não, é? Agora pensa comigo. Se os números são símbolos, e se eles carregam um significado arquetípico tão antigo quanto o tempo, então não é tão absurdo imaginar que o número final do seu ano de nascimento possa representar algo essencial sobre a sua alma, certo? Não no sentido de um oráculo que prevê o futuro, mas de uma bússola que aponta direções, que traz à tona aspectos da sua personalidade, da sua missão de vida, das suas tendências internas mais secretas. Talvez esse número não pinte um retrato completo de quem você é, mas pode dar pistas, migalhas de pão sobre o que você veio desenvolver, integrar ou compreender nesta vida. E isso se encaixa perfeitamente com o jeito Jung de pensar, porque para ele, a vida não era sobre encontrar respostas prontas, mas sobre fazer perguntas mais profundas, sobre mergulhar nos porquês. Era sobre prestar atenção aos sinais que piscam, aos símbolos que sussurram, às repetições que parecem sem sentido, mas que, quando olhadas com o coração escancarado, começam a desenhar um mapa da alma. E às vezes, esse mapa começa com um detalhe que você nunca tinha notado. Um número, uma sequência que te persegue, uma sincronicidade que te faz parar e pensar. O mais interessante é que esse olhar simbólico não exige fé cega, não exige que você abrace algo místico ou sobrenatural. Só exige que você esteja disposto a olhar para o que já está aí ao seu redor, mas de um jeito diferente, com mais presença, com mais escuta atenta. É como se o universo estivesse o tempo todo sussurrando para a gente, mas a gente só aprende a escutar de verdade quando desacelera e começa a enxergar o mundo como Jung via, um mundo forrado de camadas, de significados, de mensagens que brotam de dentro para fora. E se for verdade, se esse número tiver algo a dizer, talvez ele esteja esperando há muito tempo que você pare e lhe dê ouvidos.
Se o último número do seu ano de nascimento é 1, prepare-se, porque isso pode revelar algo muito importante sobre o tipo de energia que você carrega dentro de si. Uma força que, mesmo que esteja adormecida, está ali, pulsando, pedindo para ser reconhecida. Na linguagem simbólica que Jung tanto prezava, o número 1 é o estandarte do princípio, o início de tudo, o ponto de partida. Ele irradia a força da unidade, da individualidade que não se curva, da criação a partir do nada. É como aquela primeira faísca que acende um incêndio. A ideia que brota na mente. O primeiro passo numa jornada. E sabe o que Jung via como o primeiro passo da verdadeira transformação interior? A coragem de olhar para dentro, de se escutar, de descobrir quem você realmente é, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, contra o que o mundo espera de você. Por isso, quando falamos do número 1 como símbolo espiritual, estamos falando da alma do pioneiro, da pessoa que sente um chamado interior para abrir caminhos, para liderar, não necessariamente os outros, mas a si mesmo, seu próprio destino. Porque, como Jung dizia, ninguém pode iluminar o caminho de outra pessoa se ainda não acendeu a própria luz, se ainda não encontrou a sua chama. A energia do número 1 está amarrada à autenticidade, aquela vontade ferrenha de ser verdadeiro, de se expressar com uma liberdade que beira o descaramento, de viver com um propósito que te faz vibrar. Mas viver de forma autêntica, nem sempre, é um mar de rosas. Exige se posicionar, levantar a voz, exige aprender a dizer não, quando o coração grita sim. Exige aceitar que muitas vezes você vai andar na contramão, como um rio que corre para trás. E, isso pode ser solitário, como um deserto. Muitas pessoas que carregam essa energia, mesmo sem saber o porquê, sentem desde cedo que são diferentes, que pensam de outro jeito, que não se encaixam nas caixinhas que o mundo oferece. E aí brota a dúvida: será que tem algo errado comigo? Será que eu sou complicado demais? Mas Jung nos ensinava que a verdadeira maturidade, aquela que nos faz crescer, vem quando a gente para de tentar se encaixar em moldes e, finalmente, se encontra, se reconhece em sua própria pele. A jornada do número 1 é essa: reconhecer que a sua diferença não é um erro, não é um defeito, é um sinal de que você não veio para repetir fórmulas prontas, mas para moldar o seu próprio caminho. E aqui entra um ponto crucial: liderança. Nesse contexto, não tem nada a ver com dar ordens aos outros ou buscar poder pelo poder. A verdadeira liderança começa quando você veste a camisa e assume a responsabilidade pela própria vida, quando você para de culpar o mundo, os pais, o passado, e começa a agir como protagonista da sua própria história. É por isso que muitas pessoas com essa energia acabam sendo vistas como teimosas, independentes demais, inquietas, como borboletas que não se contentam com uma flor só. Mas o que elas estão tentando, lá no fundo, é viver de acordo com a própria verdade. Elas sentem que têm algo único para oferecer, mesmo que ainda não saibam exatamente o que é essa preciosidade. E isso também tem seu preço, um pedágio a pagar, porque ser autêntico nem sempre é confortável. Às vezes você vai se sentir isolado, como um lobo solitário, vai duvidar de si mesmo, vai pensar em jogar a toalha. Mas é aí que a força do número 1 entra em cena, a força de começar de novo, de ressurgir das cinzas, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando ninguém mais entende a sua melodia. Jung falava muito sobre o herói, um dos arquétipos centrais do inconsciente coletivo. O herói é aquele que se lança numa jornada perigosa, que enfrenta monstros internos e volta transformado, com uma nova pele. E olha só, o herói sempre começa sozinho, sempre é movido por uma inquietação que não o deixa parar, uma vontade de ir além do horizonte. Se você nasceu sob a égide do número 1, talvez esse herói esteja dormindo dentro de você. E talvez você esteja aqui não para seguir um caminho já trilhado,
mas para abrir uma trilha nova, para desbravar o desconhecido. E mesmo que seja difícil no começo, como escalar uma montanha, com o tempo o mundo à sua volta começa a mudar também, como por encanto. Porque quando uma pessoa se torna autêntica, ela se torna um farol, ela inspira os outros a fazerem o mesmo. E é assim que a verdadeira liderança, aquela que transforma, começa a florescer. Se o último número do seu ano de nascimento é 2, talvez você carregue dentro de si uma energia que é joia rara, uma sensibilidade que não faz alarde, mas é poderosíssima, uma forma de espiar o mundo que vai muito além da lógica que teima em nos prender no imediato, no individual. Jung falava muito sobre o poder do inconsciente. Ele dizia que existe uma parte da nossa psique que sente o que os olhos não veem, que percebe o que se esconde por trás das palavras que falamos, dos gestos que fazemos, dos silêncios que nos rondam. E é justamente isso que o número 2 simboliza. A capacidade de sentir o outro, de captar as entrelinhas, como uma antena sutil. A pessoa que vibra nessa frequência tem uma missão diferente daquele ímpeto do número 1. Enquanto o 1 é o sopro que impulsiona, que inicia, que lidera, o 2 é o chamado para ouvir, para unir o que está separado, para equilibrar o que balança. É como se dentro dela existisse um radar que não falha, captando as emoções que flutuam, os conflitos que se escondem, os ruídos invisíveis que dançam entre as pessoas, como uma melodia secreta. E aqui entra um ponto que é um grito. Em um mundo barulhento, que corre sem parar, que incha de egos, a sensibilidade do número 2 muitas vezes é vista como fraqueza, como um defeito a ser escondido. Mas Jung nos lembrava que o verdadeiro poder não está na força bruta, naqueles músculos que se exibem. Sim, está na capacidade de integrar os opostos, de curar feridas que ninguém vê, de ser ponte onde antes havia um abismo, uma separação. Quem nasce com essa energia costuma sentir tudo com uma intensidade que transborda, às vezes até demais. Absorve o ambiente como uma esponja, sente quando alguém não está bem, mesmo que essa pessoa não solte uma palavra. E isso pode ser confuso, um labirinto, porque o mundo não nos ensina a lidar com esse tipo de percepção aguçada. Mas essa sensibilidade, ela não é um problema. É um dom, um presente embrulhado, um dom que precisa ser reconhecido, cultivado, com carinho, compreendido em sua profundidade. Jung dizia que a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem você é de verdade, passa por aceitar as partes mais profundas de si mesmo aquelas que você empurra para debaixo do tapete. E no caso do número 2, uma dessas partes é a empatia natural, quase um dom intuitivo. É como se essa alma tivesse chegado ao mundo para sussurrar às pessoas que a escuta é sagrada, que o diálogo verdadeiro começa quando a gente para de querer vencer a qualquer custo e começa a querer entender o coração do outro. A missão do número 2 é justamente essa: transformar a competição em colaboração que une, o conflito em compreensão que acalma, o ruído em um silêncio acolhedor que abraça. Mas é claro que isso tem seus espinhos, seus desafios. Pessoas com essa energia, muitas vezes, colocam as necessidades dos outros na frente das próprias, como se fossem um escudo. Elas têm dificuldade em dizer não para o que as esgota, em se priorizar, em traçar limites claros. Tudo por querer agradar, por um medo de desagradar que as paralisa, por achar que precisam manter a paz a qualquer custo, mesmo que o mundo esteja em chamas. E aqui está o paradoxo do número 2. Ele veio para ensinar o equilíbrio, mas primeiro precisa encontrar o próprio centro, o seu porto seguro. Porque só consegue harmonizar o mundo quem aprendeu a se harmonizar por dentro, quem curou as próprias feridas. Só consegue ouvir o outro com clareza quem aprendeu a escutar a própria voz, aquele sussurro que vem da alma. Jung dizia que uma das tarefas mais árduas do ser humano é equilibrar as polaridades internas, razão e emoção,
ação e espera, luz e sombra. E o número 2 carrega essa tarefa como uma bússola interna, um guia que não erra o caminho. Ele é chamado a viver no meio do caminho, naquele ponto onde os extremos se encontram. E esse lugar do meio não é neutro nem fácil. É o lugar do trabalho silencioso, da presença constante, da escuta que transforma vidas. Quem tem essa energia é como uma ponte, e construir pontes exige paciência de Jó, confiança que não se abala, presença que se sustenta. Mas quando bem construída, essa ponte permite que os outros atravessem, que se encontrem, que se curem. E talvez seja essa a sua missão, a sua melodia no mundo. Se o último número do seu ano de nascimento é 3, sinta a força. Existe dentro de você uma energia que é difícil de ignorar. Uma vontade que borbulha de expressar, de comunicar, de transformar aquilo que sente em algo que o mundo possa ver, ouvir, sentir também. O número 3 sempre foi visto, em diversas tradições antigas, como o número da expressão criativa. Ele é o símbolo da expansão que não conhece limites, do movimento que não para, da ponte que conecta o que se sente e o que se revela para todos. E Carl Jung tinha uma visão que era um presente sobre isso. Para ele, a criatividade não era só um dom artístico para uns poucos escolhidos. Era uma forma da psique se libertar, um suspiro da alma. Era como se o inconsciente precisasse se manifestar, precisasse soltar a voz através da arte que te arrepia, da escrita que te emociona, da música que te faz dançar, da fala que te inspira, para encontrar equilíbrio, para acalmar a tempestade interior. Quando a gente reprime o que quer sair, o que a alma grita, a alma adoece, como uma flor que murcha. Mas quando a gente encontra um canal, um jeito de expressar o que vive por dentro, a alma floresce, se expande. E é aí que entra o 3. Ele é a energia da alma que quer se mostrar, que sente que tem algo único a dizer ao mundo, mesmo que não saiba exatamente como soltar as palavras. Pessoas com essa vibração costumam ser naturalmente comunicativas, com um monte de ideias fervilhando na cabeça, com um olhar curioso sobre o mundo que as rodeia. Elas têm uma necessidade quase vital de compartilhar o que pensam, o que sentem, o que criam com as próprias mãos. Mas isso não significa que toda pessoa com esse número vai ser falante, extrovertida ou um showman no palco. Às vezes, essa criatividade se expressa no silêncio, nas entrelinhas, nos pequenos detalhes que passam despercebidos. Pode ser alguém que escreve poemas secretos, que pinta telas que só ela vê, que dança sem plateia, que observa o mundo e transforma essa observação em algo poético, simbólico, único. Jung dizia que a criatividade era uma ponte que ligava o consciente ao inconsciente e que quando a gente cria algo que é verdadeiro, que vem de dentro, a gente está, na verdade, revelando partes de nós mesmos que estavam escondidas como tesouros. Por isso, o número 3 é também o número da cura através da expressão, da libertação que acontece quando a gente se permite dizer o que sente, mesmo que isso assuste, mesmo que seja imperfeito, como um rascunho de obra-prima. Mas como toda energia que pulsa, essa também tem seus perigos, seus desafios. A alma do número 3 pode, às vezes, se perder na necessidade de agradar os outros, de receber aplausos. Pode cair na armadilha de falar demais e ouvir de menos, de buscar atenção sem um propósito maior, de usar a criatividade como uma fuga da realidade e não como um canal para a verdade. É que, no fundo, existe uma sensibilidade profunda ali, uma vontade ardente de ser visto, reconhecido, acolhido. E quando essa necessidade não é atendida, a alma pode se sentir deslocada, ansiosa, como se estivesse gritando para um mundo que não a escuta, que é surdo. Mas o que Jung nos ensina é que a verdadeira expressão não brota lá fora, ela começa dentro. Começa quando você se permite ser honesto consigo mesmo, quando você escreve algo só para os seus olhos, quando canta no chuveiro sem medo de desafinar,
quando pinta sem pensar no resultado final, quando fala não para impressionar, mas para se libertar de um peso. Esse é o dom do número 3. Transformar o invisível em visível. Dar voz ao que não tinha nome. Dar cor ao que estava apagado. Dar movimento ao que estava preso em uma gaiola. E muitas vezes, uma única palavra, um gesto, uma criação que nasce do coração, pode acender uma luz na vida de alguém, como um farol na escuridão. E essa é a mágica de quem carrega essa energia. A capacidade de tocar o outro com aquilo que nasce de dentro da sua alma. Se o último número do seu ano de nascimento é 4, talvez você tenha chegado ao mundo com uma missão silenciosa, mas tão essencial quanto o ar que respiramos. Organizar o mundo ao seu redor, dar forma ao que parece um caos sem fim, trazer firmeza onde tudo parece escorregar, como areia. Número 4 sempre foi associado à base, ao alicerce de tudo que se sustenta. Na natureza, ele é o número dos elementos que nos compõem: terra, água, fogo e ar. Na geometria, o quadrado, com sua solidez, representa a estabilidade que tanto buscamos. Nas culturas antigas, o 4 simbolizava as direções do mundo: norte, sul, leste e oeste. Tudo girava em torno dele quando o assunto era estrutura, ordem. E olhando pela lente de Carl Jung, essa estrutura não é só externa, visível aos olhos, ela é principalmente psicológica, algo que mora dentro da gente. Jung sabia que a mente humana precisa de organização simbólica para não se perder no abismo do caos. Ele falava da necessidade de integrar a psique, de dar espaço para todas as partes do ser, inclusive aquelas que a gente prefere ignorar, jogar para debaixo do tapete. A pessoa que vibra com o número 4 tem, lá no fundo do seu ser, esse impulso inato de buscar sentido nas coisas, de querer ordem na bagunça, rotina na vida, segurança no caminho. Às vezes é alguém prático, detalhista, realista ao extremo. Outras vezes é alguém que, mesmo em silêncio, está o tempo todo construindo algo dentro de si ou ao redor de si, como um artesão paciente. Mas essa não é uma energia rígida, seca ou fria, como um inverno sem fim. Muito pelo contrário, a alma do 4 é uma alma profunda, mas ela precisa sentir firmeza para conseguir se abrir, para florescer. Ela precisa confiar, precisa ter chão sob os pés, porque essa alma nasceu para plantar sementes que durem, que sustentem, que resistam ao tempo, como uma rocha. Jung falava muito sobre o processo de individuação, que é basicamente o caminho de se tornar inteiro, de se reunir em si mesmo. E esse caminho não se faz de forma apressada. Não é uma corrida. Ele exige paciência, exige disciplina que molda, exige estrutura que sustenta. É por isso que o número 4 carrega tanto valor. Ele representa essa jornada de construir a si mesmo com consciência, tijolo por tijolo. Mas, como tudo na vida, essa energia também tem seus desafios, suas sombras. O número 4 pode, muitas vezes, se prender demais às regras, às certezas que nos engessam, aos limites que nos cercam. Pode ter medo do novo, uma resistência à mudança que o paralisa, uma dificuldade em confiar no invisível, no que não se pode tocar. Jung sabia bem disso. Ele via que quando a estrutura é excessiva, ela se transforma em prisão, em uma cela, sem grades. Então, a alma do 4 precisa aprender a encontrar equilíbrio entre o controle que aperta e a entrega que liberta, entre o planejamento minucioso e a intuição que sussurra, entre a rigidez que impede e a flexibilidade que permite. Porque a verdadeira estrutura não é aquela que engessa, mas a que sustenta o crescimento, a que permite a árvore florescer. E olha que bonito. Muitas vezes, as pessoas com essa vibração não são aquelas que aparecem, que falam alto, que roubam a cena no palco, mas são aquelas que seguram tudo por trás, que mantêm a base firme, que organizam, cuidam, constroem silenciosamente, sustentam o que parece frágil.
E sem elas, nada fica de pé. Talvez, se você carrega o número 4, já tenha sentido que a vida te chama para ser esse alicerce, esse pilar. Que o seu caminho não é de pressa, mas de consistência, de passos firmes. Que você veio para construir, não para improvisar a torto e a direito. E que mesmo que isso não pareça glamuroso aos olhos do mundo, é exatamente essa força, essa solidez, que mantém o mundo inteiro em equilíbrio, como um pêndulo perfeito. Porque no fim das contas, como Jung diria, o que dá sentido à vida é encontrar um lugar onde nossas ações, por menores que pareçam, estejam alinhadas com o que somos por dentro, com a nossa essência. E no caso do número 4, esse alinhamento começa quando você honra o valor daquilo que constrói, mesmo que ninguém esteja vendo. Se o último número do seu ano de nascimento é 5, é bem provável que você já tenha sentido, desde muito cedo, uma espécie de impulso que te incendeia por liberdade. Um chamado interno que te empurra para frente, que te faz questionar as regras que te prendem, buscar o novo a cada esquina, desafiar o que parece fixo demais, como uma estátua. O número 5 é, por essência, o número da mudança, da metamorfose. Ele representa o movimento incessante, a curiosidade que não tem fim, o desejo insaciável de experimentar, de aprender vivendo, de se jogar de cabeça. É uma energia inquieta, viva, que não se contenta com respostas prontas, que busca sempre o além do horizonte. E isso tem tudo a ver com a jornada que Carl Jung nos convidou a trilhar ao longo de sua vida. Jung sabia que a psique humana não é estática como uma fotografia. Ela está em constante mutação como um rio que corre para o mar. Ele dizia que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você é de verdade, exige muitas vezes romper com o que é confortável, como uma casa velha, abrir mão de certezas que te amarram, atravessar o desconhecido com a coragem de um explorador. E quem carrega o número 5 na alma sente isso na pele, em cada poro. A pessoa com essa energia costuma ter uma mente aberta, sem preconceitos, um espírito aventureiro que não se cansa, uma vontade profunda de descobrir o que existe além, além da rotina que te sufoca, das crenças herdadas que te prendem, dos papéis impostos que te mascaram. Muitas vezes ela não consegue ficar muito tempo parada, com os pés fincados no mesmo lugar. Está sempre se reinventando, mudando de ideia, de rota, de paisagem, como um artista que muda de tela. Mas essa vontade de mudar não é só externa, não é um mero capricho. É uma mudança que começa por dentro, uma espécie de necessidade da alma de se expandir, de respirar um ar novo, de viver com uma verdade que pulsa. Jung dizia que quando nos recusamos a ouvir esse chamado interior, esse sussurro da alma, o inconsciente encontra um jeito de nos empurrar para a transformação, às vezes através de crises que nos balançam, rupturas que nos doem, perdas que nos ensinam. E o número 5 entende isso intuitivamente. Ele não tem medo da mudança. Ele é a própria mudança, em carne e osso. Mas isso também traz seus desafios, seus labirintos, porque em um mundo que valoriza a estabilidade que nos acalma, a constância que nos dá segurança, o previsível que nos conforta, ser alguém que muda o tempo todo pode causar estranhamento, pode parecer instabilidade, pode soar como fuga. E aí vem a grande lição para quem carrega essa energia. Liberdade não é ausência de direção, não é viver à deriva, sem raiz, sem compromisso, como um barco sem leme. A verdadeira liberdade, aquela que Jung tanto valorizava, é a liberdade de ser fiel a si mesmo, de mudar sim, mas sempre com consciência, de se reinventar sem se perder na jornada. O número 5 precisa aprender a equilibrar a expansão com a profundidade, porque às vezes, na ânsia de viver tudo, a alma se dispersa como um punhado de areia ao vento. E Jung nos ensinava que a alma não cresce na velocidade, não se apressa.
Ela cresce na presença, cresce quando mergulha de verdade, mesmo que, por pouco tempo, como um mergulhador em um oceano de mistérios. A energia do 5 é como o vento. Ela sopra, movimenta, renova, limpa o ar. Mas se não encontrar um eixo, um ponto de apoio, pode se tornar um vendaval interno, agitado por fora, vazio por dentro, como uma casa assombrada. E é por isso que o número 5 é chamado, lá no fundo, a encontrar um lugar onde possa ser livre sem se fragmentar, sem se despedaçar. Pessoas com essa vibração têm uma grande missão: lembrar o mundo de que viver é transformar-se, de que nada é fixo, de que mudar de opinião não é fraqueza, é sinal de evolução, de crescimento, e de que a alma precisa de espaço para respirar, experimentar, errar e tentar de novo, quantas vezes for preciso. Se você sente que carrega essa inquietação dentro de si, talvez seja porque sua alma está aqui para explorar caminhos que ninguém explorou, para abrir janelas onde só haviam paredes e para mostrar, com o seu próprio jeito de ser, que a vida só encontra sentido quando a gente se permite viver em movimento, em constante dança. Se o último número do seu ano de nascimento é 6, sinta-o pulsar. Sua alma traz uma missão que é ao mesmo tempo delicada e imensamente poderosa. Você veio para nutrir o mundo com compaixão, com um cuidado que acalma e um equilíbrio emocional que pacifica. O número 6 é o arquétipo do lar, da harmonia que nos abraça, da doçura que sustenta, acolhe e protege como um manto. É a alma que sente um chamado quase silencioso para cuidar da família, dos amigos, das feridas que sangram, das dores que ninguém vê. E Carl Jung via isso como uma das formas mais profundas de realização do self. Servir ao outro a partir do coração e não da obrigação que pesa. Mas aqui é crucial fazer uma distinção importante. Esse cuidar não tem nada a ver com submissão que anula, sacrifício cego ou negação de si mesmo. Tem a ver com uma sabedoria emocional rara, a capacidade de perceber o que o outro precisa antes mesmo que ele solte uma palavra. É um tipo de empatia que não se aprende nos livros, que não se decora, mas que vem de dentro, de uma alma que já conhece o valor do afeto que cura, da presença que conforta, da escuta verdadeira que acolhe. E essa energia, quando está em equilíbrio, é uma das mais curativas que existem, como um bálsamo para a alma. Jung dizia que a alma só encontra paz quando aquilo que sentimos, pensamos e fazemos está alinhado, em perfeita sintonia. E o número 6, quando bem vivido, é esse alinhamento em forma de gesto, em forma de vida. É o amor que se torna ação, o cuidado que se transforma em transformação, em uma corrente do bem. Pessoas com essa vibração costumam ser aquelas que os outros procuram quando estão perdidos, como um farol na escuridão. São aquelas que seguram a mão no momento certo, que oferecem um ombro amigo para chorar, um conselho sereno, uma palavra que acalma a tempestade. Muitas vezes são vistas como fortes, maduras, responsáveis, como rochas. E de fato são, mas por trás dessa força que se mostra, existe um coração muito sensível, uma alma que vibra com o mundo. E aqui mora o desafio do número 6. Não se esquecer de si mesmo enquanto estende as mãos para cuidar dos outros. É muito comum que essas almas entrem em relações onde dão mais do que recebem, onde se responsabilizam por dores que não são suas, onde sentem culpa por descansar, por dizer não, por se priorizar. É como se achassem que o amor precisa do sacrifício para ser verdadeiro, para florescer. Mas Jung nos ensinava que toda luz carrega sombra e que o amor também precisa de limites para não se tornar prisão, para não sufocar. A alma dos 6 precisa aprender que cuidar de si também é cuidar do mundo, que dizer não pode ser às vezes o ato mais amoroso que existe, um sim para si mesmo.
que manter a própria energia protegida é essencial para continuar sendo uma fonte de cura para o outro, um rio que não seca. Porque, no fundo, essa alma não veio ao mundo para carregar o peso de todos. Ela veio para lembrar o mundo de que o amor pode ser leve, de que o carinho pode ser firme, de que o cuidado verdadeiro começa quando a gente se inclui na própria lista de prioridades. O número 6 é como um farol, uma luz que não grita, que não faz alarde, mas que guia, que ilumina o caminho. E muitas vezes, só a presença de alguém com essa vibração já é suficiente para acalmar os ânimos, para curar feridas invisíveis, para dar sentido ao que parecia sem rumo. Se você sente que essa descrição ressoa com a sua alma, talvez sua missão seja mesmo essa: ser refúgio em um mundo cansado, ser equilíbrio em um mundo desequilibrado, ser amor onde tudo parece ter virado barulho e caos. E se for esse o caso, lembre-se, a sua doçura é um dom, mas ela também precisa de descanso, de proteção, de raízes fincadas na terra, porque o mundo precisa de você inteiro, transbordando, não exausto. Se o último número do seu ano de nascimento é 7, é muito provável que sua alma esteja profundamente ligada a uma busca incessante pelo conhecimento, a uma reflexão que não cessa e ao mistério insondável da existência. O número 7 representa aquela energia que se volta para dentro, que quer desvendar o porquê das coisas, que se questiona sem parar e mergulha fundo no universo do autoconhecimento. Essa alma sente uma necessidade quase natural de investigar a vida não só na superfície, mas em seus significados mais profundos, nos segredos que ela guarda. Carl Jung valorizava muito essa busca interior. Para ele, a jornada da alma passa por momentos de silêncio que acalmam, contemplação que ilumina e questionamento que nos move, que são essenciais para que a gente possa se encontrar de verdade, sem disfarces. O número 7 é como um sábio que observa o mundo de longe, tentando desvendar os segredos do inconsciente, aqueles que nos visitam nos sonhos. Quem tem essa vibração costuma ser curioso por natureza, analítico em cada detalhe e intuitivo em suas percepções. Um pouco reservado, muitas vezes preferindo a solidão que nutre para poder pensar e refletir sem pressa, sem o burburinho do mundo. Não é incomum que essas pessoas se entreguem aos estudos de filosofia, espiritualidade, psicologia, tudo aquilo que ajuda a compreender a natureza humana e o sentido da vida, essa teia complexa. Mas esse caminho de introspecção também traz seus espinhos, seus desafios. A alma do 7 pode se sentir isolada, desconectada, como se estivesse à margem da vida cotidiana, observando de longe. Às vezes, a busca incansável por respostas pode se transformar em uma armadilha, levando ao excesso de dúvida que paralisa, ao perfeccionismo que sufoca ou a um distanciamento emocional que afasta. Jung nos ensinava que a verdadeira sabedoria não está só no conhecimento racional, naquilo que a mente pode explicar, mas na integração do consciente com o inconsciente, ou seja, em aceitar também o que não conseguimos explicar, o que está além do controle da mente lógica, do que nossos olhos podem ver. Por isso, o número 7 é convidado a equilibrar essa sede de saber, que é insaciável, com a abertura para o mistério e para a intuição, aquela voz que sussurra. A alma 7 cresce quando consegue unir a análise profunda com a confiança no fluxo da vida, sem precisar ter todas as respostas na ponta da língua, como um roteiro pronto. Se você sente essa energia dentro de si, saiba que sua missão é ser esse buscador silencioso, essa ponte entre o racional e o espiritual, o conhecido e o desconhecido. Você veio para questionar, sim, mas também para aceitar que algumas perguntas são portais para uma sabedoria maior que a gente só encontra na experiência. E na jornada de Jung, esse equilíbrio é a chave para que a alma 7 encontre paz e sentido, ao reconhecer que a vida é uma dança eterna entre o que sabemos e o que só o coração, em sua imensidão, pode entender. Se o último número do Udus, seu ano de nascimento é 8, sua alma carrega uma energia poderosa, vibrante,
ligada à realização, à liderança que inspira e ao domínio, tanto do mundo material quanto do espiritual. O número 8 simboliza a abundância que nos cerca, o sucesso que almejamos, mas também o desafio de equilibrar a força externa que nos impulsiona com a sabedoria interna que nos guia. Essa alma é chamada a se tornar uma autoridade, não só sobre o que acontece ao seu redor, mas principalmente sobre si mesma, sobre seus próprios impulsos. Carl Jung enfatizava que o verdadeiro poder não nasce da dominação, mas do autoconhecimento profundo. Para ele, liderar os próprios impulsos, integrar as sombras internas que nos assombram e assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos é o que diferencia uma pessoa madura de alguém dominado pelo ego, aquela parte de nós que nos engana. Quem tem o 8 como código espiritual geralmente possui grande determinação, uma força de vontade que move montanhas e uma ambição que o leva longe. Mas também precisa aprender que o poder sem consciência pode se transformar em controle, que sufoca, arrogância que afasta, ou até mesmo destruição, como um vendaval. A alma do 8 é desafiada a encontrar harmonia entre o mundo material, dinheiro, status, conquistas, e o mundo interno, valores que nos guiam, ética que nos define, propósito que nos move. Por isso, o número 8 carrega uma lição profunda. O verdadeiro sucesso acontece quando usamos nosso poder para servir, para criar um impacto positivo no mundo, e não apenas para dominar ou acumular bens. Esse número também está ligado ao conceito do eterno retorno, da continuidade, do que vai e volta, como um ciclo. Jung falava muito sobre a integração do tempo e do destino, e a alma 8 sabe que suas ações reverberam muito além do presente, que suas escolhas ecoam no futuro. Se você sente essa vibração em sua essência, sua jornada pode ser intensa, cheia de altos e baixos, mas será cheia de significado, de propósito. A sua missão é aprender a ser forte sem perder a humildade, a liderar sem se desconectar da compaixão que une. É o convite para que a alma 8 viva como um verdadeiro sábio, que transforma o poder em luz e inspiração para todos ao seu redor, como um farol que guia. Se o último número do seu ano de nascimento é 9, sinta a leveza. Sua alma traz uma missão grandiosa, mas ao mesmo tempo delicada. Você veio para servir ao mundo com compaixão, com um amor universal que transcende barreiras e um desprendimento que liberta. O número 9 simboliza o fim de ciclos, a sabedoria que surge ao completar etapas e a preparação para recomeços, como um novo amanhecer. Ele é o arquétipo do humanitário, do visionário que enxerga além do óbvio. E para encerrar nossa conversa de hoje, se tudo o que a gente falou aqui tocou seu coração de alguma forma, se ressoou com a sua própria jornada, sinta-se à vontade para mergulhar ainda mais fundo. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam desse tipo de reflexão. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, que virão recheados de novas descobertas sobre a alma humana. Afinal, a vida é um eterno aprendizado, e a gente está aqui para te acompanhar nessa trilha.